vou ler o capítulo 1, 4 versículos. É mais leitura dos textos, né? Gênesis capítulo 1, versículo 27. Glória a Deus. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus o abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há porco de vida, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Então, os irmãos vejam que no início da criação não havia predador, né? Não havia animal comendo animal, vamos falar assim a verdade. Viu Deus que tudo que fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Então lemos aí, com a graça de Deus, Gênesis 27 a 31. Agora eu vou ler Gênesis capítulo 2, versículo 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de todas as obras que tinha feito. E abençoou Deus ao dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, tem o dia primeiro, tem o dia sábado, quer dizer sétimo, né? Dia sétimo. Então, nós estamos lendo o capítulo 1, verso 7, né? Com a graça de Deus, do capítulo 2. Agora vamos prosseguir. Deus te abençoe. Aleluia, Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Versículo 4. Esta é a Gênesis dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas um fôlego de vida. E o homem passou a ser a que chama alma vivente. Eu diria vida vivente. Alma quer dizer vida, questão de tradução do grego para o português. Então a tradução de alma para o português é vida, né? Você não vai encontrar alma em nenhum lugar, viu? Existe o espírito, existe a vida, né? Alma é uma tradução de uma língua para outra, com a graça de Deus. Só um minutinho, deixa eu dar uma enxugadinha aqui. Então o homem foi feito vida vivente. Graças a Deus. Onde é que eu terminei? Só um minutinho.
capítulo 2, então no versículo 7. Agora versículo 8. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Então, aí, do solo fez o Senhor brotar toda sorte de árvores, e agradáveis à vista, e boa para alimento, e também a árvore da vida e da morte no jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saiu, bom, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos prosseguir. Verso 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor deu esta ordem: de toda árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que der a comer, certamente morrerás. Aí nós temos uma história. Depois que Deus formou o homem e a mulher, Deus colocou no jardim, a serpente veio, né, e os enganou, né, a graça de Deus. Em vez do homem obedecer a Deus, ele obedeceu à mulher, que ofereceu a ele o fruto da árvore, né, o fruto da árvore do bem e do mal. Abriram-se os olhos deles e eles se tornaram mortais, né? Porque quando Deus criou o homem, né, Deus criou o homem perfeito, diz a Bíblia. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Criou o homem igual a Deus. O homem, na inocência, quando ele foi criado, ele era imortal. E a terra, a meu ver, não é essa terra que nós conhecemos é após a queda de Adão. A terra, antes da queda de Adão, ela produzia árvores, frutas, né? Tudo bem? E Deus criou nela um jardim, e não havia crime, não havia maldade, não havia brutalidade, não havia predador, né? Um comendo o outro, um devorando o outro. Era tudo uma bênção, era um céu, né? Após a queda mudou. Aí a terra que nós conhecemos foi amaldiçoada após a queda de Adão. E vendo Adão viver em obediência a Deus pela fé, como filho, ele desobedeceu a Deus, enganado. E isso foi projeto de Deus, né? Quer dizer, Adão foi enganado, mas ele tinha que aprender a obediência, né? A Bíblia fala que o próprio Jesus aprendeu a obediência. O próprio Jesus, sendo filho, está lá em Hebreus capítulo 5, ele aprendeu a obediência no sofrimento. Já era obediente. Então Adão tinha que aprender a obediência. Ao invés de ele aprender a obediência e viver por fé, por confiança em Deus, ele preferiu viver pelo seu livre-arbítrio, pelo conhecimento do bem e do mal. Então, quando Deus criou os céus e a terra, era tudo bom, tudo uma beleza. Só que tem uma coisa, irmão: se tem o comprido, tem o curto. Se tem a luz, tem o contrário, tem a treva. Se tem o forte, tem o fraco. Se tem o bem, tem que ter o mal. É uma consequência. Mal e bem vai coexistir sempre. O que o homem tem que aprender é fazer o bem e rejeitar o mal. Só isso. Esse é o segredo da vida. Aprender a obediência a Deus, a fazer o bem e rejeitar o mal. Paulo chegou a essa conclusão. Ele disse, olha, está em Romanos, não sei se é o capítulo, não marquei agora, tá? Não se deixe vencer pelo mal. Vence o mal com o bem. Não tem outra maneira de vencer o mal. Só fazendo o bem. Mal não se vence o mal. Com mal você não vence com outro mal maior. Aí vai gerando mal, né? Só pelo bem. Então como é que vence o mal? Não fazendo ele. Não tem outro jeito. Desprezar o mal. Isso é o Evangelho. Ali os profetas pregam o bem e pregam o mal. Ali os profetas pregam o bem e pregam o mal. Você sabe disso. Elias, o maior profeta que nós conhecemos, não foi? Mas ele mandou matar os 450 sacerdotes de Baal.
Não está bem claro na Bíblia se ele que passou a espada ou mandou matar. Sei que mataram 450 sacerdotes de Baal. Ele fez o bem e fez o mal. É a lei dos profetas. Jesus não faz o mal. Essa é a diferença do Novo Testamento e o Velho Testamento. Muito grande a diferença. Jesus só veio fazer o bem. Ele falou, se eu venho a minha palavra e não quiser cumprir, eu não venho julgar. Eu vim só fazer o bem. No último dia, quando eu voltar, aí cada um vai ser julgado. Essa é a mensagem de hoje. Quando ele voltar, aí ele vai julgar os vivos e os mortos. Os vivos na carne e os que morreram. Mas estão vivos em espírito. Para Deus ninguém morre, né? Porque morre é o corpo. O espírito não tem morte. O espírito sobrevive à morte física, né? Para quem crê. E quem não crê, não é livre. E Deus não está impondo nada a ninguém, não. Com a graça de Deus. Está livre-arbítrio, mas você pode aprender, pode estudar, se tiver interesse. Como eu tive interesse. Eu tive interesse. Dando uma palavra, eu entrei pela igreja, irmão. Porque minha tia me deu uma Bíblia, meu pai era católico, nem ia, né? Sabe, todo mundo era mais ou menos católico, graças a Deus. Mas uma tia minha católica me deu uma Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia, eu tinha 14 anos. A Bíblia chamou a atenção. Aí eu fiz um jejum, de não comer carne, peixe, ovos, porque eu li na Bíblia, não matarás. Eu não queria matar, eu tinha medo de morrer para o inferno. Eu li a Bíblia, eu tinha medo de morrer e não tinha salvação. Eu entendo, por causa da minha salvação, sofri um erro. E luto por ela até o dia de hoje. A salvação da minha alma fala mais forte em mim, qualquer outro assunto. Essa é a minha meta. Após a morte, salvação da minha alma, não ser condenado com o mundo, e eu passo essa mensagem. Não despreza evangelismo, curas, milagres, não. Isso precisa ter. A finalidade é a salvação da alma, para quem quer. E quem não quer, como falei no início, Deus não obriga, não. Ele está oferecendo de graça, porque ela tem um preço também, não sei paga. É de graça, mas a porta é estreita e o caminho é apertado, viu? Eu não vou entrar nesse campo agora, por enquanto. Deus te abençoe. Então, eu quero ler um versículo, né, para a igreja, que um grande filósofo, um grande sábio, escreveu. Eu vou ler Eclesiastes, capítulo 7. Eclesiastes, capítulo 7, versículo a partir do 27. Eclesiastes 7, a partir do 27. Eis que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra, para a respeito dela formar meu juízo. Olha, as irmãs, não fiquem bloqueados comigo, eu estou lendo a Bíblia só, viu? Verso 28. Juiz que ainda procuro e não o achei. Entre 1000 homens achei um, como esperava, mas entre tantas mulheres não achei nem sequer um. Nem sequer um. Ele está na Bíblia, por favor, não me condene, tá? Eis que não somente achei que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias, ou em muitas encrencas. Então, o primeiro homem, antes da queda, que Deus criou Adão, ele era a imagem de Deus, imortal. Aí Deus falou para ele, olha, você pode comer da árvore da vida e ser imortal, como eu, ou e não coma da árvore do bem e do mal, porque você vai morrer. Comer da árvore do bem e do mal é viver pelo livre-arbítrio, pelo próprio conhecimento. Você não tem condições, você vai ser enganado e o mal vai te vencer. Coma da árvore da vida, não está escrito, mas Deus quis dizer isso. Não coma da árvore que eu chamo a árvore da morte, do bem e do mal, do raciocínio, o bem ou o mal. O livre-arbítrio, você escolhe entre o bem e entre o mal. Você faz o bem, você é abençoado. Você faz o mal, não é. Só que o homem sozinho não vence o mal. Ele não vence o mal aqui no mundo sozinho. Ele vence o mal que se tiver em Deus. Deus dá a ele força para ele vencer. Mas senão ele não consegue. Ele é vencido. Tanto é que o inimigo, né? Que Deus criou o céu e a terra, mas junto com o céu e a terra, que a árvore já tinha o bem e o mal.
Porque o mal é consequência. Já falei, irmão, você tem o comprido, não tem o curto? Então o mal é consequência. Você tem a luz, não tem que ter a treva? Quando está calor, você não quer o frio? Quando está o frio, você não quer o calor? É consequência. Então não tem como vencer o mal. Tem que se desprezar ele, superar. Mas não vence, tem que fazer no bem. Não tem outro jeito. Aí só Deus pode te ensinar. Sem ele, não tem como. Porque o mundo é uma terra, é uma ciência, é uma matéria. Tem os prós e os contras. Não tem como mudar as coisas da natureza. É próprio. Tem como se superar. Então, isso é a religião. A lei dos profetas faz o bem e faz o mal. Você faz o bem, você é abençoado. Você faz o mal, você tem que pagar, porque é ação e reação. É consequência. Né? Profeta, a lei dos profetas. Jesus veio com a graça, chama fé cristã. Tem a fé bíblica e a fé cristã. Então a fé cristã só faz o bem. Você não vê um cristão fazendo mal por ele. Se ele fizer, não é cristão. Ele recebe o mal, mas paga o mal com o bem. Só faz o bem. Aí ele é um cristão. Ele não se deixa vencer pelo mal. Por isso ser cristão não é fácil. Está na Bíblia. Tem que pegar a sua cruz, carregar a sua cruz. A porta é estreita, o caminho é apertado. Neste mundo. A recompensa é no outro. Jesus contou a parábola do rico que vivia esplendidamente todo dia e do mendigo Lázaro. Comeu o resto, né, da mesa do rico. O Lázaro morreu e foi no seio de Abraão, quer dizer, foi no céu, lá no conforto, né, no paraíso. O rico morreu e foi para o inferno, no lago de fogo, atormentado. Porque na terra ele recebeu todos os bens dele. Quando ele morreu lá, não tinha o que receber de bem. Recebeu aqui. O mendigo, Jesus contou isso aí dando os extremos, né? O extremo da pobreza e o extremo da riqueza, né? Nós somos classe média, né? Tentamos ser classe média, ter o que comer, o que beber, ter essa geladeira, né? Essa televisão, chamada classe média. Graças a Deus. Tomara, né? Quem pode ser classe média. Mas são os extremos da sociedade, o super rico e o mendigo mesmo, que tinha nada que nem o Lázaro. Mas nós estamos no meio do campo, né? Graças a Deus possa nos dar. É isso que a Bíblia fala, tendo o que comer, o que beber, casa para morar, comer, beber, esteja contente. É o suficiente, graças a Deus. Mas não vamos entrar nesse campo aí. Então, igreja, Deus fez o homem perfeito, ele se meteu em encrenca. Jesus veio desfazer essa encrenca. O que ele fala? Eu vim desfazer as obras do diabo. O diabo plantou. Ele veio desfazer. O que Deus quer nos dar? Desenvolver. A inocência do Adão. O primeiro homem que Deus criou. O Adão deu nome a todos os animais. Falava com Deus. Antes da queda, presta atenção, né? A terra era um paraíso. Não tinha mal. Não tinha mal ainda. Era um paraíso. Ele e Eva viviam no jardim. Não precisavam trabalhar. Tudo Deus fazia, né? De graça. Só para chegar na árvore, tinha fruta, tinha alimento, tinha tudo. É o céu na terra. Mas Deus avisou ele. Você tem a sua prova. Você tem que me obedecer, a viver por fé em mim. Mas ele resolveu enganado. Por isso Deus está dando uma chance para nós. Está nos desenganando. Essa é a verdade, para quem quer. Estudar a Bíblia e se tornar discípulo. Discípulo conhecer a palavra. Jesus pode conhecer ele a verdade vai te libertar. Como Deus tem me libertado. Eu me sinto livre. Hoje eu falei com a minha educadora, ontem e hoje. Falei com ela assim, olha, eu vivo sozinho, né? E tem uma pessoa que cuida de mim. Eu não faço comida, não faço nada. Ela faz tudo. Cuida de mim como um irmão. Eu falei para ela, olha, hoje eu sou um anjo e você é um anjo na minha vida. São dois anjos. E com dois irmãos. Nós estamos muito bem, né? Brigamos, discutimos, se amamos. Um ajuda o outro, tremendamente se havia. Um ajuda o outro.
Um precisa do outro. E nós estamos falando, agora nós somos anjos. Quem tem a teologia discutindo o sexo dos anjos, não vou entrar nesse campo, mas tem, viu? Quer discutir sexo dos anjos. Anjo não tem sexo, irmão. A Bíblia falou, lá não se casa, não dá-se casamento. Tem no nosso mundo aqui, carnal. Ao mundo espiritual não, porque lá não precisa casar. A vida espiritual é permanente, não morre ninguém lá. Lá vive para sempre. Mas na nossa mente carnal, você vai entender isso? Está na Bíblia. Mas vai entender? É só... Então, irmão, nós vivemos com a idade, 91 anos, né? Era também uma boa experiência. Nós somos dois irmãos agora, muito bem, né? Graças a um ajuda o outro, que nem um passarinho, um ajuda o outro, graças a Deus. Assim é a vida. Mas quer dizer, então Deus mesmo, fez um homem santo, irmão. O Adão era perfeito. Mas ele caiu em tentação. Agora tem que aprender a se libertar do engano. Por isso, eu tive no passado essa mensagem. Há muito crente enganado. Tem o crente desenganado, ou cristão desenganado, e tem o crente enganado ainda, viu? Enganado ainda. Mas é um assunto mais complicado. Então vamos prosseguir com isso, com a graça de Deus, viu? Chegando até esse ponto, né? Nós vamos ler uma coisa aqui que é importante. Em João. Vamos ler o Evangelho de João. João, capítulo 1. Vamos começar no capítulo, versículo 10. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como do unigênito Filho do Pai. Entende, igreja? Então, essa é a razão porque Jesus veio ao mundo. Ele quer que você seja filho. Veio para o que era seu. O Adão que perdeu a dignidade de ser filho, e Deus, né, foi criado, podia ser filho, agora Deus quer restituir. Quer que o ser humano seja filho de Deus. Para isso, você precisa do poder de Jesus. Não é sozinho. Jesus veio desfazer a obra do maligno, né? Pagar a nossa desobediência e herdamos de Adão. Ele desfez o pecado de Adão, o pecado original, que nós herdamos o pecado. Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Não é que eu sou pecador que peco. Eu peco, eu sou pecador. Herdei o pecado na minha carne. A desobediência de Adão. Nós todos estávamos escravos do maligno, igreja. Nós todos. Por isso que a gente peca. Não é que você peca, aí você é pecador. Não, eu peco porque eu herdei o pecado. Eu não quero pecar. Irmão, o que eu passei em tentação, se eu for contar, meu Deus do céu, eu gemia de tentação. Eu tinha um macumbeiro, trabalhou comigo contra mim, depois fiquei sabendo. 7 anos, é o seguinte, o padrasto da menina com que eu casei com a primeira esposa, ela tem uma menina. Eu prometi para o pai dela que eu cuidaria, o pai dela cuidaria da menina, tinha uns 5, 6 anos de idade. E depois esse senhor morreu num acidente na Santo Garcia, caiu uma marquise, ele morreu. Aí eu casei com a minha esposa, que era separada, né? Levantamos essa igreja, é obra de Deus, que Deus já tem em bom lugar, já apareceu, né? Nós nos casamos. Mas o homem caiu, ele pensou que eu fiz mal, que nós fizemos mal para ele. Então o irmão dele, eu fiquei sabendo depois de 7 anos, irmão, ele se tocou querosene e se queimou. Eu tinha a tentação de fazer crime, fazer besteira, e eu não queria fazer, eu li a Bíblia. Ah, meu Deus do céu!
Só que isso depois que nasceu a igreja. A igreja nasceu em 1959, né? Para 60. Nasceu a igreja, fui batizado com o Espírito Santo. Eu fiquei uma semana, não podia comer comida. Vou dizer uma coisa para você: se você receber o Espírito Santo mesmo, você não vive mais nesse mundo. Não dá para viver nesse mundo. Eu não sei como Jesus viveu nesse mundo. É mau esse mundo. Você não quer saber mais do mundo. Sabe, o mundo essa terra caiu debaixo da maldição. Eu senti isso quando recebi o Espírito Santo. Mas depois veio a tentação, né? Meu Deus do céu. Quando eu ia cair, Deus tirava. Quando eu não aguentava mais, eu falava, meu Deus, eu não aguento mais. Aquela tentação saía. Caí. Daqui a pouco vem a tentação para fazer besteira, muita besteira. E eu resistindo. Então eu não sou obreiro provado na letra. Pode dizer, eu sou soldado provado na batalha, viu? Na prática. Formado na prática. No dia a dia, sabe? Sabe o que é ser soldado, né? Não é em teoria, não. É na prática, com a graça de Deus. Que eu falo do que eu passei. Sei o que é, passei. E estou passando. Você não sabe o que eu passo por causa do nome da igreja de Deus vivo. Se o dia pudesse, ele matava por causa do nome Igreja de Deus vivo. Esse nome não é uma igreja, é um projeto de Deus. Igreja de Deus vivo, estou falando, é um projeto de Deus, irmão. Não é meu, não é nosso, é de Deus. E ninguém vai derrubar. Não tem como. A gente sopra. Só que o mal não vence o bem. O bem vence o mal. Porque o bem é de Deus. Deus é do bem. O mal para o nosso crescimento. A gente aprendeu a obediência. Por isso Deus deixa o aprendizado. Pois bem, então nós estamos aqui em João, dizendo qual é a finalidade. Deus quer que nós sejamos filhos. E todos quando o recebem, Deus dá o poder de se tornar filho. Vamos prosseguir um pouco mais? Aleluia. Graças a Deus, viu? Muito bem. Muito bem. Já saímos daqui. Então vamos lá. Eu vou ver agora para a igreja a carta do apóstolo Paulo, a primeira, aos Coríntios, capítulo 3. A gente encontra devagar, tá bom? Então, na segunda, Romanos, não, vamos lá. Coríntios 1, capítulo 3. Verso 1. Eu, porém, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis ou podieis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais? E andais segundo o homem? Porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. Que preferis? Ireis a vós outros com vara? Ou com amor, espírito de mansidão? Olha, a igreja de Coríntios é uma das melhores igrejas do apóstolo Paulo. No entanto, essa igreja, Paulo classifica como a igreja criança na fé. É uma das melhores, né? Então tem um crente carnal, tem um crente espiritual. Quando Jesus foi batizado,
Logo que ele saiu do batismo, ele recebeu o Espírito Santo. Isso deve acontecer com todo cristão quando se batiza na água. Recebeu o Espírito Santo. Se ele não recebe o Espírito Santo, ele continua a tomar um banho só. Continua na carne. Se ele recebe o Espírito Santo, ele recebe poder para se tornar filho. Senão não tem poder. O poder é o Espírito Santo em nós. Vou dar um exemplo. Pedro conviveu com Jesus 3 anos e meio. Viveu o milagre da pesca, né? Quando Jesus chamou ele, fez o milagre. Ele disse: a partir de agora, o milagre da pesca, você vai ser pescador de homens. Ele amava Jesus. Ele quis até se morrer com Cristo na hora da ceia, a última ceia. No entanto, irmão, ele fracassou. Não era a hora. Mas depois da ressurreição, Jesus confortou e disse: no final dos seus dias você vai dar sua vida por mim, né? Então ele foi o primeiro pastor, né, da igreja lá em Jerusalém. No final dos dias dele, ele saía de Roma, fugindo. Aí o anjo apareceu e disse: volta. Ele voltou e morreu crucificado de cabeça para baixo. Ele venceu e se tornou filho, obediente a Deus. O filho tem que obedecer ao pai, viver por fé. Ele é o primeiro apóstolo, né? Na hierarquia divina dos apóstolos, ele está lá ao lado de Jesus como o primeiro. Ninguém tira esse mérito, essa glória dele. Então Deus me chamou, te chamou, você está sentado aqui nesse banco, para você se tornar um filho de Deus. Você já não é. Eu já me considero um filho mais recente, espiritual. E estou tentando crescer como filho de Deus agora. Por fé. Viver por fé. Nós tivemos uma festa do Pentecostes, graças a Deus, dia 24 de maio. A gente não tinha recurso. A gente fazia uma igreja nossa, porque não podia pagar salão, não podia pagar isso. Mas eu pensei bem, se Jesus estiver no meu lugar, como é que ele faria? Ele, na minha resposta do coração, foi que ele faria o melhor que ele pudesse. Então vou tentar fazer o melhor. Vamos alugar o salão, vamos meter os peitos lá. Aí fomos e Deus deu a graça que nós todos ficamos, pelo menos eu fiquei contente. Eu acredito todos que foram ficaram também com a festa do Pentecostes. O nome de Deus foi glorificado. Jesus foi glorificado. Com a graça de Deus em todos. Então é por fé que nós devemos viver. Não é pelo que vê, pelo que sente, pelo que sabe, pelo raciocínio. Não tem, não dá, não posso, não aguento. Isso é carne, irmão. A palavra do Espírito é: vai dar, Deus é meu Pai, vai dar graça, eu vou enfrentar. Se eu começar, ele continua. Palavra positiva. Forte, desbrava, vai em frente. É vencedor. Em todo sentido da vida. Com a graça de Deus, né? Ele sai vencedor, em nome de Jesus. Então, igreja, Deus tem um plano com nós. Quer que você seja filho. Porém, há um perigo muito grande, irmão. É um perigo muito grande. Que eu vou ler para a igreja e dizer qual é esse perigo agora. Eu vou ler Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 25. (26 e 25). Vou começar a leitura para não aprofundar muito. Versículo Mateus 25, 31. O grande julgamento. Tem que ler essa palavra para explicar o que eu quero dizer. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos, quando ele voltar com ele, então se assentará no seu trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença.
e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vindes, bendito meu Pai, entra na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Então perguntarão aos justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Ou quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu que te vestimos? Quando te vimos enfermo, preso e te fomos visitar? O rei respondeu e lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, que tive fome, e não me deste de comer, tive sede, e não me deste de beber, sendo forasteiros, não me hospedaste, estando nu, não me vestiste, achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. E eles responderam, perguntaram: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então ele responderá: em verdade vos digo, sempre que deixaste de fazer um desses mais pequeninos a mim, deixaste de fazer. Eis que irão estes para o castigo eterno, porém os justos para os bichos a vida eterna. Esse pecado chama-se omissão. Leitura desse texto, você tomar um cuidado muito grande com a omissão. Você omitir o que quiser fazer, você não faz. Todo pecado, irmão, tem conserto. Se é pecado, você pode corrigir, se arrepender e fazer o certo. Mas se você deve fazer uma coisa que você não faz, Jesus voltar, não há mais tempo. Não tem mais tempo. Você se omitiu. A omissão. Um dos pecados que as pessoas estão fazendo é resistindo à graça. Jesus trouxe a graça. Depois que você conhece o Evangelho, recebe a graça, e você abandona, e você não segue, e você não pratica, não tem mais como matar Jesus outra vez para pagar seus pecados. Não tem como. Ele não volta mais para morrer na cruz. Isso, toma cuidado. A maioria dos cristãos se preocupa em não pecar, mas não se preocupa em ser obtido da obrigação dele. Esse é um cuidado que o cristão precisa ter, viu, irmão? Muito cuidado. Se omitir, como eu tenho que tomar cuidado com a minha obrigação. Deus me chamou para pregar o Evangelho. E aí se eu não pregar? A igreja do Deus vivo, já falei, é o projeto de Deus, não é minha. Tem muita gente olhando para o patrimônio da igreja. A igreja não é patrimônio, pequeno patrimônio, mas já era cobiça. Interesse, melhor dizendo. A igreja é as pessoas, é as almas. Quem quer ter interessado nas almas? Quem? Tem alguém? Aleluia! Glória a Deus, irmão. Servir o Senhor dia e noite. Eu trabalhei praticamente dia e noite e ainda trabalho, irmão. Com 91 anos de idade, vai para estar aposentado, descansando. Estamos aqui, trabalhando. Com a graça de Deus. 60 anos, sem férias, sem domingo, sem feriado. Né? Agora mais parado por causa da minha necessidade física, né? Estou chegando com essa idade e não sou mais o mesmo. Mas estou servindo a Deus. Se eu pregar para os outros, eu mesmo estiver errado, eu estou me condenando, porque eu não tenho escape. Eu conheço, eu passo. Eu entrei na igreja exatamente como já falei. Estou repetindo.
por causa da minha salvação. Que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Jesus falou isso. Que dará ao homem o resgate pela sua alma, pela sua vida, seu espírito. O espírito é o seguinte, irmão. Deus supõe Adão e deu espírito de vida. Quando o espírito de vida está no corpo, nós somos chamados alma. Quando o corpo morre, o espírito sai, aí é o espírito que sai. Então, Salomão fala o seguinte: quando alguém morre, o corpo volta ao pó como era, e o espírito, que é vida, volta para Deus. É um mistério. Então, a alma é a vida do corpo. Eu tenho uma vida. Isso é a alma. É um corpo com vida. Alma vivente. Corpo com vida vivente. A alma já disse, quer dizer vida. Alma quer dizer vida. Não é que tem um corpo chamado alma. Tem o espírito e tem o corpo. E a alma é o corpo com vida. Nós somos a vida. Então nós somos uma alma vivente. O espírito do corpo é uma alma vivente. É um corpo com vida. Eu tenho vida, você tem vida. Vida vivente, né? A planta tem vida. Mas não a vida vivente. Ela não sai do lugar. Não diz a planta. O animal tem vida, vive por instinto o animal. Mas ele tem vida vivente. Mas ele vive por instinto, já tem o DNA dele, instintivamente faz todas as coisas. Como nós também temos o nosso subconsciente, que você faz a alimentação, o serviço fisiológico, tudo é subconsciente no nosso corpo. É a vida que recebemos. Vem do espírito, está no subconsciente, está no DNA nosso. Então, tem o espírito. Quando está no corpo, ele é a alma vivente. Quando o corpo volta para o pó, aí o espírito sai. É o espírito. Vai para Deus. Quem é cristão, vai para um lugar chamado paraíso, que está na Bíblia. Chama descanso. Esperar a volta de Jesus para receber a aprovação e o galardão dele do sofrimento que ele teve aqui na terra, para guardar o nome de Jesus. Quem não é cristão, vai para um lugar chamado inferno. A terra já é o inferno, vai para o inferno pior ainda. Normalmente é um lago de fogo. Um vai para o inferno. Quando ele voltar a Jesus, ele vai ser condenado e vai para o lago de fogo. Ele e o diabo com seus anjos. Esse é um fogo indistinguível, é um fogo que não apaga. E lá, como o espírito não morre, ele vai viver a eternidade. Então, se você pensar bem, irmão, a sua salvação deve ser prioridade da sua vida. Das outras coisas, em segundo lugar. Primeiro, a tua salvação, tua paz com Deus, consigo mesmo, a tua fé. Você não vai ser condenado, na fé que está salvo da condenação. Por isso tem a igreja. Quem crê em Jesus vai ser salvo. Só guardar a fé. Glória a Deus, não perder a fé. Não perca a fé, de jeito nenhum. Perca tudo, mas não perca a fé. Por isso, irmão, eu quero ler os cuidados que devemos ter. Eu vou ler Hebreus, capítulo 3, agora. Deixa eu encontrar Hebreus aqui. Deixa eu ver o relógio aqui. Está passando a hora, eu avisei, viu, irmão? Se quiser a mensagem, uma mensagem conclusiva, Encontrei Hebreus aqui. Um pouco de paciência. Hebreus 3, versículo 12. Tende cuidado, irmão, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Cuidado, para não se afastar do Deus vivo, ou da igreja do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado.
Veja bem, quem já conhece a verdade e se afastar, apostatar, se omitir de seguir a graça, não tem mais salvação. É um problema. Vocês querem ver? Hebreus capítulo 10. Vou ler a partir do versículo 29. Para me cortar, já estou lendo demais. Já. Eu ia começar no versículo 19. Para resumir, vamos no 29. De quanto mais severo castigo julgai vós, será considerado digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus, Jesus, e propondo o sangue da aliança, com o qual foi sacrificado, e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. E horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, a nossa mensagem visa, resumindo, dizer o seguinte: Deus criou Adão com o objetivo de se tornar filho. Ele foi enganado. Deus mandou Jesus se sacrificar na cruz por amor a Deus, para te mostrar o caminho, te ensinar a verdade, e você aceitar. Você aceitando a ajuda dele, você vai se tornar filho. E sendo filho, você vai herdar de Deus todas as bênçãos que um filho herda. Você vai trabalhar. Deus faz tudo. Ele fez o mundo sem o homem, né? Não precisa do homem. Ele precisa do homem para crescer na sua glória. Glória a Deus. Se você profanar, rejeitar o Espírito da graça, ele não briga. Ele vai voltar para julgar o mundo. Quem aceitar, receberá o galardão. Quem não aceitou, vai ser condenado. Então, a Bíblia fala isso aqui em João 3,16. A condenação é essa: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Rejeição. Rejeição. O que está dizendo? Ele não fala o que deve fazer, se omitiu da verdade. Ele deve aceitar a verdade e não aceita. Rejeita, se omite. Não tem mais jeito de salvação. Pode se abençoar nesse mundo, pode morrer por dinheiro, e a alma onde vai? Vai para o lago de fogo, até vir a condenação. Vai para o inferno, aliás, depois vai para o lago de fogo. Então, igreja, nós vamos iniciar a ceia. A ceia, com a graça de Deus. Eu não vou prolongar muito mais a mensagem. Essa foi a mensagem.